é especialista na área, ela que já tem aí uma larga experiência, então não podia ser nada mais, nada menos do que alguém que realmente sabe e que tem aqui hum, muito know-how, muito conhecimento sobre o assunto e hoje veio aqui transbordar nas vossas vidas. Claro que existia aqui mais pessoas que estariam interessadas neste assunto, mas de certeza absoluta que depois vão querer assistir à gravação. Por isso, bora lá, Nica, transbordar aqui na vida das pessoas hoje, deste grupo maravilhoso, para já ficarmos aqui liberados para prosperar no dia de hoje. Gratidão, Anica, por aceitares o convite, e queremos muito te ouvir também e te honrar, honrar aqui o teu conhecimento, a tua partilha. Manda bala, querida. Obrigada, Isabel. Bom dia a todos e a todas. Alice, Priscila, Roberto, Rota, tu, são os que eu consigo ver a partir daqui. Obrigada pelo convite, Isabel, e muito gosto de estar aqui a partilhar com os meus e as minhas, aquilo o pouco que eu sei, vamos assim dizer. E eu escolhi exatamente dois temas que eles, na verdade, se juntam e são super importantes para nós. Sei que vocês já falaram sobre reserva de emergência, que é algo que eu também defendo, que para qualquer um que quer organizar a sua vida financeira e pessoal, qualquer questão que não estejam a ouvir, por favor. Eu estou sempre a insistir nisso porque daqui de trás eu ouço muito ruído, então por isso é que eu estou preocupada com isso. Estava a dizer, qualquer uma pessoa que queira atingir a liberdade financeira precisa de ter a sua estrutura preparada. E cada um de nós, e é isso também que eu defendo, né? Cada um de nós tem a sua arquitetura financeira. A minha planta não é e não deve ser a mesma que a Priscila ou que o Roberto. Pode até coincidir em alguma coisa, né? Mas não precisa necessariamente ser igual, porque eu tenho a minha realidade, o meu custo de vida, não é? Tenho os meus objetivos que não são idênticos ou não são iguais a, a dos outros. E então eu defendo sim essa questão da reserva de emergência, a almofada, né? Que eu vou dizer aqui que na verdade começa sendo a base que precisa de ser criada. Que essa base que tem de ter aí pelo menos de 3 a 12 meses, a depender da realidade de cada um. Porque se eu sou um CLT e se eu trabalho por conta própria, conta de outrem, peço desculpas, e o meu trabalho é estável, com as devidas aspas, porque nós não temos estabilidade, não existe. Estabilidade não existe. Por isso é que eu digo com as devidas aspas, mas é muito mais difícil o Estado mandar alguém para a rua do que um privado, e por isso é que eu digo estável, com as aspas. Você pode ter aí entre 3 a 6. Se trabalhas por conta própria, é melhor que seja de 6 a 12 meses, exatamente porque o negócio não é estável também, ou seja, não existe estabilidade. Pior ainda quando você tem de ir atrás, tem de pagar salários, por isso precisamos de ter isso, precisamos de ter isso controlado. E, dito isto, na verdade era como se fosse um breve introdutório, não vim falar sobre isso, mas olhando já para essa questão da reserva de emergência, eu entro para um outro campo, que é o que nós vamos falar hoje. Duas metodologias que são utilizadas para qualquer planeamento financeiro que nós queiramos fazer, que é a regra dos 4%. Eu não sei se já ouviram falar sobre isso, mas se amanhã deixasses de trabalhar
durante quanto tempo conseguirias manter o teu atual padrão de vida? Durante quanto tempo? Fora a questão da reserva de emergência, por isso é que eu falei aqui, fora a questão da reserva de emergência, pode-me dizer, não, com a minha reserva de emergência consigo aí 3 meses. Não. Quanto tempo é que você precisava? E se quisesses que os teus investimentos pagassem as tuas despesas, sem depender do salário, quanto dinheiro precisarias ter investido? São questões que eu vos faço, né? E quem quiser responder, pode responder no chat. É uma conversa, é interativo, é pressuposto ser assim. E é exatamente aqui que eu introduzo o conceito de independência financeira. Independência financeira, que é muito propalada, não significa necessariamente deixar de trabalhar. Não significa isso. Significa atingir um patrimônio capaz de suportar de forma sustentável uma parte ou totalidade das tuas despesas. E aqui trago então essa questão da regra dos 4%. E isso foi feito um estudo, né? A Universidade de Nati fez esse estudo, que é o Safe Withdrawal Rate. O que é isso? Não precisam guardar esse termo, assim como eu disse, na verdade, é a taxa de levantamento sustentável, ok? Taxa de retirada sustentável, que é o quê? É uma estimativa da percentagem inicial de uma carteira de investimentos, de uma carteira de investimentos que uma pessoa poderia retirar anualmente, ajustando posteriormente os levantamentos à inflação, procurando que o patrimônio dure, por isso é que eu disse sustentável, procurando que o patrimônio dure durante determinado horizonte. É isso. E nós introduzimos então aqui essa questão dos 4%. O que é os 4%? Ele não veio assim do nada. Na verdade, é uma taxa de retorno média, não é? E é daí que vem esses 4%. Exemplo, se tens um patrimônio investido, e vou dar um valor baixo para que todos se sintam abraçados, e depois cada um pode eh, eh, estender isso à sua realidade, né? Imagine que tenhas um investimento de 20 mil euros. Podem também imaginar 300 mil, ou mais do que isso, tranquilo, ok? É só para tornar o exemplo mais fácil de se perceber. Então, se eu tenho um investimento de um patrimônio investido de 20 mil euros, 20 mil euros vezes 4% vai te dar 800 euros, ou seja, anualmente tu podes levantar do teu investimento 800 euros. É o sustentável, desde que, e aqui eu quero chamar a atenção em relação a isso, desde que olhemos para a questão da inflação e demais custos, ok? Comissões associados ao investimento. 800 euros, claro, por ano, foi simplesmente um exemplo que eu dei, mas se nós falarmos de 300 mil euros, nós estamos a falar de 12 mil euros ano, aproximadamente mil euros mês. Os 4% não significam viver apenas dos juros, tal como eu disse, liberdade financeira não significa dizer que paramos de trabalhar. Nós precisamos de continuar a fazer os movimentos, ainda que sejam de investimento, né? Investimento, ok?
Então, o levantamento pode ser, pode resultar dos dividendos, podem resultar dos juros, não é? Juros das aplicações, pode resultar de rendimentos. Imagina um imóvel que esteja arrendado, algumas pessoas investem em imóveis. E também, pronto, estamos a venda de ativos também, ok? Além disso, tal como eu disse, os 4% são simplesmente uma referência que foi adotada de taxa de juro tipo ótima na altura, né? Que é uma evidência histórica, mas que não é uma garantia para qualquer país, para qualquer período, para qualquer carteira. Nós precisamos, claro, que ajustar isso. Mas isso nos faz chegar a um outro conceito que também é muito importante para o planeamento financeiro, que é, não é? Eh, Se eu posso retirar aproximadamente 4%, não é, do meu capital, isso equivale, e muitas pessoas costumam ouvir falar do FIRE, né? Isso equivale a multiplicar isso, se eu for coisa, isso equivale a multiplicar isso por 25, né? Ou seja, as minhas despesas anuais vezes 25, né? Vai ser então o número aproximado de independência financeira. Por isso é que esse 4% é trazido aqui. Quando eu quero definir algum objetivo financeiro, é importante ter esses números, eh, exatamente para definir a minha estratégia de onde eu quero chegar. E depois, quando falarmos da outra regra, outra metodologia, vocês vão associar a isso também. Então, se eu tenho despesas mensais de, vá, 1.500, sempre a dar números baixos, mesmo para ser mais fácil a percepção. Se eu tenho despesas mensais de 1.500, eu tenho despesas anuais de 18.000, certo? 1.500 vezes 12 vai dar 18.000. O capital estimado que eu preciso para ter essa independência financeira seriam então de 450 mil euros. E de onde é que vem isso? Dos 18.000 vezes os 25 que nós colocamos aqui. Dá 450. A independência financeira não começa por perguntar quanto ganhas, não é isso. Começa exatamente por saber quanto custa financiar a tua vida. E isso é que é mais importante. Quanto custa financiar a minha vida? É daí que eu tenho de partir. Se eu tenho despesas de 2.500 mês, eu preciso fazer isso vezes 12, vezes 25, ok? Tem que fazer isso e cada um vai fazendo a sua realidade. Então, como eu disse, isso aqui é arquitetura e cada um coloca os pilares mais fortes com base, não é, naquilo que quero construir. E como é que eu descubro esse número? Quanto custa a minha vida? É exatamente habitação, despesas como habitação, alimentação, transporte, saúde, seguro, lazer, educação, outras despesas que nós temos. E fazer então a minha despesa mensal, que é o somatório disso, depois vezes 12, que vai ser a despesa anual, vezes 25, que vai ser o meu número de independência financeira. Alguém está a tentar fazer esse exercício, está a acompanhar o raciocínio, o número está ok, surpreendeu, está tudo bem, até agora está tudo sob controle. E então aqui eu também introduziria
uma questão que é importante nós termos isso em atenção, que reduzir despesas permanentes também reduz brutalmente o patrimônio necessário. Como assim, Anica? Há aquelas despesas que eu costumo dizer que são supérfluas, né? E se nós prestamos atenção, e não se trata de o café, não é bem isso que eu quero trazer aqui, mas existem aquelas despesas que nós fazemos exatamente por serem emocionais, compras emocionais, mas que elas vão se repetindo, né? Dia após dia, ano, mês e por aí vai, que se nós tivermos controle sobre isso, porque nós trabalhamos e precisamos de consumir, claro que não é para sermos consumistas, mas termos um consumo mais consciente, eu defendo isso, consumos mais conscientes. Mas se nós reduzirmos, imagine que eu tenha uma despesa que é permanente de 200 euros, vou dar um número básico, né? 200 euros mês. Se eu tenho 200 euros mês, vezes 12, vezes 25, e 12 é o ano, né? Vezes 25, eu vou ter logo 60 mil euros. Quando eu vos digo reduzir, então, que despesas é que estão aí que são permanentes e que não precisam de estar nos vossos orçamentos, que vocês precisam de tirar, que somado ano após ano, né, tem esse reflexo, são 60 mil euros, ok? Que eventualmente seria uma entrada de uma casa, uma entrada, sei lá, de um carro, o que fosse, né? Mas quando nós temos consciência disso, claro que muda, se calhar até era começar um projeto, né? Com isso. E quando não temos consciência, vamos dizendo que não temos até dinheiro e afinal o dinheiro vai entrando no rabo. Costumo dizer que dinheiro sem função é mesmo caos. Então, precisamos de dar uma função, atribuir uma tarefa a cada dinheiro, a cada valor que nos entra. E é isso. Então, imaginem também, vocês já têm este cálculo aí, quer dizer que se alguém quiser partilhar, pode partilhar quanto é que deu, que números é que vos deu, estão no bom caminho, já têm feito esse exercício, se não, depois também podem, claro, partilhar isso aqui, né? E se quiserem, eu depois, quem não apontou, eu depois posso também partilhar com a Isabel algumas questões que exercícios que vocês podem fazer para chegarem a esses números. Então, nós precisamos de saber disso exatamente para termos ideia de onde é que estamos a ir. E se estamos a ir no caminho certo, ok? Depois, vocês já têm o vosso número de independência financeira, certo? Todo mundo já tem, certo? Estimativa, já tem, certo? Agora vamos para uma outra regra, que é a regra 72. Que ela permite, né? Apurar o tempo necessário para determinado retorno, ok? Vocês chegaram a 300 mil, a 500 mil, 600, 1 milhão, ok? Que taxa de retorno eu preciso de ter para os meus investimentos para que eu esteja nessa condição, então? É basicamente isso, a regra de 72. Estamos juntos? Isabel, é sempre assim, são muito calados os meus colegas. É assunto sério, Nico, é assunto sério. Eu própria estou aqui a anotar coisas que eu preciso de retirar, ou seja, no final da aula já vou aqui tirar algumas subscrições.
Sim. Pesado, muito Está pesado. muito pesado para esta hora. Primeiro dia de férias, do segundo dia de férias. Ah, veja, Isabel, você programou mal isso. Não. Mentira, estou no gozo, estou no gozo. Sim, mas então, essa metodologia nos permite calcular quanto tempo vai demorar o nosso capital duplicar, para o nosso capital duplicar. Porque é o que disse, é suposto que o nosso dinheiro trabalhe para nós. Ok? Claro que é um momento em que nós trabalhamos, Filomena, o dinheiro, mas depois vamos dar função a esse, tarefa a esse dinheiro que nós trabalhamos, para descansar também um pouco, né? É assim que o banco faz conosco. Quando nós colocamos lá o nosso dinheiro e nós não nos preocupamos, o banco até gosta das pessoas ignorantes, né? E ponham açúcar, amor nessa minha palavra. E quando eu digo ignorante, é aquele que não se preocupa, que nem não questiona, vai e só levanta, não gosta, não quero chatear o gestor. Não, o gestor é mesmo para chatear. Ele tem mesmo de explicar o que está acontecendo na tua conta, que movimentos é que são aqueles, que custos é que são aqueles que eu posso retirar, porque existem custos que nós suportamos porque o banco está a fazer a gestão da nossa conta, veja lá, o nosso dinheiro está lá e nós às vezes nem aplicamos esse dinheiro porque a taxa é 2%. O que são 2%? É pouco, mas que eu costumo dizer que esses 2% sirvam ao menos para pagar as taxas do próprio banco. Porque se você nem sequer faz isso, você coloca o teu dinheiro e ainda pagas ao banco, ok? Por ele estar a usar o teu dinheiro. Porque o teu dinheiro, Filomena, não está na conta. Não está na conta. O teu dinheiro foi emprestado e alguém está a pagar 10% por estar a utilizar o teu dinheiro. Que tal então o banco repartir esses 10%, te dando ao menos os 2% que supostamente eles nos dão? Ao menos isso, que ele fique com 8%, eu fico com 2%. Ao menos isso, né? Ao menos isso. E nós preferimos deixar o banco ganhar os 10% e ainda mais. Eu vou lá pagar por ele usar o meu dinheiro. Isso é lindo. Sim. E então, como é que vai funcionar a fórmula dos 72? É 72, isso é uma fórmula matemática, pessoal. E não vamos aqui desfazer matemáticas, não precisa, logaritmo e não sei o que, não precisamos disso. Vocês precisam de ficar com o número 72, que é um cálculo a que se chegou. Na verdade, o cálculo do logaritmo o resultado é 69,35. Mas nós não precisamos disso. Para tornar aquilo um número mais limpo, né? Mais exato, usou-se que é 69, não sei o quê, ficou então 72. Então vocês fiquem com 72. Mas quando alguém vos disser, não, mas na verdade é 69, vocês dizem sim, de facto, mas usa-se isso para tornar o número mais limpo, porque até 72 é divisível por 2, por 3, por 4, quer dizer, foi mais fácil. É basicamente isso, ok? Para não pensarem que vocês estão distraídos. Então, a fórmula é 72 dividido pela taxa de retorno, a taxa de retorno, né, da aplicação. Isso vai ser igual aos anos para dobrar o capital. Essa é a fórmula. O que é que isso significa? Por exemplo, se tivermos uma taxa de retorno de 6%, isso significa que o nosso capital, né, vai dobrar mais ou menos, né, no final de 12 anos, porque você vai fazer 72 dividido por 6. 6 é uma taxa que está a ser aplicada. Ou seja, se vocês têm, se aqui alguém tiver um investimento e esse investimento tiver a lhe pagar 4%,
só precisa de pegar 72 dividido por 4 e vai perceber quando é que esse capital vai dobrar, depois de quanto tempo é o dobro, ok? Isso permite fazer várias coisas, né? Fazer projeção. Nós estávamos a falar aqui dos 25, 25 o número de independência financeira. Isso nos vai ajudar a fazer a projeção e de fazer também, vá, eu tenho, e vou dar exemplo, um investidor que pretende dobrar o seu capital em 3 anos. Eu quero em 3 anos. Pode calcular também usando essa mesma fórmula, não é? Fazendo 72 dividido por 3. Vai saber, ele tem o ano, tem o 72, agora vai saber qual é a taxa que ele precisa ir atrás de retorno, estão a perceber? Para dobrar isso em 3 anos. Um Não, filho, imagino quem tem aqui filho, tá aí para a universidade e ele pode dizer, não, olha, tenho aqui 5, vamos imaginar, alguém tenha 5 mil euros e diz, olha, quando tiver terminado, eu tenho a licenciatura em 3 anos e quero ter o dobro do meu capital, 5 mil, ou seja, quero ter 10 mil daqui a 3 anos. O que é que isso significa? Que ele vai ter de encontrar uma taxa de retorno. O banco não lhe vai dar essa taxa, já é garantido, que são 24, vai dar 24 e tal por cento. Não, não encontra no banco, mas ele vai ter de encontrar então o investimento exatamente para essa reflexão é essa. Que investimento eu faço para ter um retorno de 24%? Está a ver o que é que essa regra 72 permite nos fazer? Não só saber qual é a taxa que eu preciso de ir atrás, mas também permite saber quanto tempo é que eu preciso para dobrar, mas também permite saber que tipo de investimento eu vou fazer para conseguir tá vendo? Só essa regra de 72 pode ser adotada para essas questões todas. Regras, pronto. O que eu queria trazer-vos é isso. Não sei se ficou alguma dúvida, se querem que eu fale sobre alguma coisa, também para vos ouvir. Eu sei que são 45 minutos, é suposto vocês se calhar têm, são 31, pronto, não sei como é que é aqui o racional, mas eu ficava aqui caso tenha alguma questão que eu possa ajudar nesse cálculo. Fizeram também, podem fazer exercício, né? Enquanto eu vou falando, já vão testando para ver se conseguiram acompanhar, se conseguiram apontar as fórmulas. Sim, mas isso é super importante para quando formos definir determinados objetivos, né? Isabel, a bola é tua, pessoal, a bola é vossa, eu estou aqui para vos servir. Querido, olha, Não, isto é muito interessante. Isto é literacia financeira que deveria ser ensinada na escola. Haver uma cadeira só disto, porque realmente em poucos minutos nós conseguimos ter aqui uma clareza sobre algo muito simples, não é? Visto agora, assim, com esta clareza, torna-se de facto muito, muito simples nós conseguirmos até, pura e simplesmente, fazer um planeamento para a nossa vida a curto e a longo prazo de uma forma muito mais assertiva, enquanto que antes não fazíamos a mínima ideia disto, não é? Imagina, termos 450 mil euros.
que tem a ver com a nossa liberdade financeira, incluindo já as nossas despesas, não é? Isto traz-te uma clareza brutal, porque imagina que tu tens esse valor aplicado, isto pode te trazer uma rentabilidade, ou seja, tens aqui o dinheiro a trabalhar para ti basicamente e tu podes continuar a investir, e podes andar, tipo, estar mais descontraída na vida do que propriamente andas aqui na lufa-lufa a correr porque precisas de continuar aqui de facto cada vez mais a trabalhar mais porque ainda não atingiste a tua liberdade financeira e na verdade isso é uma falácia, não é? Exatamente isso, Isabel. E eu trouxe números pequenos para que todo mundo pudesse se ver nessa situação e depois cada um, claro, viaja. A ideia aqui é essa. Porque, infelizmente, as pessoas não começam, muitas pessoas não começam porque pensam que é um bicho de sete cabeças. Não tem nenhum bicho aqui de sete cabeças. E eu costumo dizer que investir, Isabel, não precisa de ser. Eu não preciso começar a investir em criptomoedas. Eu mesma, por não me sentir ainda segura, não invisto em criptomoedas. Eu invisto em coisas, em ações, né? ETFs, que eu me sinto segura, títulos do Tesouro, coisas que eu me sinto segura. E eu defendo sempre isso, que é começar aí onde te sentes segura. Porque senão te frustras. Nós tivemos uma realidade agora em Angola, que uma empresa foi à Bolsa, né? A Unitel, é a maior operadora de telefonia móvel, de comunicação em Angola, e exatamente na madrugada do dia em que ela ia para a bolsa, para o mercado, para ser vendida, o que aconteceu? Foi atacada. Foi atacada. É claro que há muitas pessoas que entraram porque ouviram dizer, não entendem disso. E o que aconteceu? As pessoas entraram em pânico também, né? Entraram em pânico, muitas pessoas já se desfizeram das ações e por isso é que a aula, a partilha da sessão anterior é importante exatamente por isso. Porque se você tem uma almofada, a tal reserva de emergência que você precisa, você não sai vendendo as ações porque elas estão a descer, que você tem um objetivo. Eu tenho um objetivo, eu sei quanto eu tenho de investir todos os meses, porque eu invisto todos os meses, inclusive eu tenho uma mensagem no telemóvel que me alerta quando a tal conta de investimento está sem dinheiro, né? Ela diz, olha, não conseguimos reforçar a tua posição por falta de recursos na conta. Eu tenho de ir lá colocar esse valor, porque às vezes nós nos esquecemos, até definimos, até está no papel, mas esquecemos, então eu automatizei isso. E quando ele me dá esse alerta, eu já sei que, olha, tenho de ir colocar no que eu uso o Revolut, exatamente para separar tudo, né? Então, eu uso o Revolut não por alguma razão específica, simplesmente decidi fazer isso com o Revolut, né? Eh, que seja essa conta que transita, onde transita os investimentos e tudo mais. Então, eu recebo essa mensagem lá, porque senão começamos a ter e depois terminamos. Eu sei quanto é que eu tenho de ter daqui a 20 anos, ok? Então, é importante fazermos esses cálculos.
Até a Nica, só aqui complementando, nós temos aqui um jornalista em Portugal que ele dá várias dicas sobre a parte financeira, não é? E instrui em várias áreas, não é? Nomeadamente a parte de financiamentos, enfim, de consolidação de, de Uhum. empréstimos, enfim, várias situações, que é o Pedro Anderson, exatamente, exatamente. E ele mesmo diz que é precisamente aí quando as ações, quando as ações ou baixam, que se deve reinvestir, porque vamos comprá-las muito mais baratas. Então, se tivermos esse valor para investimento, é a altura ideal, se calhar, para investir, embora as pessoas, claro, veem aquilo a descer e ficam aflitas, não é? Mas de facto o mercado é mesmo assim, não é? E se nós comprarmos mais baratas, quando elas subir, irão capitalizar de outra forma. Não sei se concordas com isso. Eu só ia acrescentar uma coisa, Isabel. Eh, não basta, a análise não pode ser só na altura em que elas baixam. Elas podem estar baixas, Isabel, mas porque a empresa não tem estrutura. Então temos de analisar essa TT que eu gostava de chamar, né? Por exemplo, essa em concreto, a Unitel, os valores, as ações, o preço baixou, mas ninguém ainda tem informação de quanto é que isso custou ou vai custar a Unitel. Nós não temos isso, então precisamos também ter isso em atenção, porque há empresas que o preço delas, das ações, baixam e ficam lá durante muito tempo, Isabel. E não é isso que também queres na tua carteira, tá vendo? Não é isso que queres. Então, qual é o setor? Mas isso também é uma conversa para outro dia, né? Mas é simplesmente para que se a Isabel investe e vir as ações a cair, que não olhe só o facto delas estarem a cair e vais lá comprar. É que empresa é aquela, que situação é aquela, porque pode ser que tenha algum processo em tribunal e por isso, tá vendo? Tem outras implicações, mas de facto é uma boa oportunidade quando elas estão a baixar. Mas temos de ter essa atenção, era o que eu queria alertar. Boa. Uhum. Pessoal, foi muito corrido, está tudo bem convosco? Anica, vou fazer aqui uma partilha desconfortável e está tudo bem. Tudo. Aquele TPC, vou dizer assim, porque estou aqui com o fecheiro ao lado do se amanhã ocorrer uma crise financeiramente, estou preparado e as perguntas que fizeste, eu já o tinha feito há cerca de um mês e as respostas foram assim um bocado, como é que eu ia dizer, desmotivantes, mas está aqui, estão aqui ao meu lado e eu sei que o resultado não está bom, mas tenho essa consciência e ultimamente estive a estudar alguns padrões de comportamento meus para as minhas ações me levarem a este resultado e tenho descoberto alguns porquês, porque é que eu estou assim. E está a ser um bocadinho desafiante, vou dizer assim, sair daqui. E é a minha partida. Ok. Sim, Roberto, eu penso que o mais importante é exatamente a consciência, estarmos conscientes de que e podermos corrigir a rota. Já estás um passo à frente de muitas pessoas, milhares de pessoas, Roberto, porque há pessoas que vivem nessa roda há anos e anos, anos e anos, e não precisa, não basta apenas, não precisamos, não basta apenas termos essa consciência, é definir agora um plano de ação para sair, não vai sair
de um dia para o outro. É um processo que precisa de ser constante, é a constância, né? E mesmo quem vai começar a investir ou quem investe, pessoal, não desistam, e ainda bem que o Roberto fez essa colocação aqui. No início, e essa é a justificação para muitas pessoas não investirem, Isabel, eh, Rô, não investem por causa do retorno, que o retorno é baixo, as pessoas fazem colocam isso como justificação, mas no início o retorno é exatamente baixo. Mas depois nós temos os juros compostos, o efeito dos juros compostos que tem aqui, que é importante mesmo, que nós damos um salto maior, isso também é cálculo matemático, né? Nós damos um salto maior a partir do 10º ano, mas muito mais ainda quando já começamos a chegar ao 15º ano. E vocês não têm sequer noção do que nos acontece quando alcançamos os 20 anos. É um salto exponencial, é um salto brutal. Então, se começas a investir e depois deixas, claro que nunca vais sentir isso. E podemos, inclusive, fazer cálculos minúsculos, minúsculos. No primeiro ano, investir 100, no ano seguinte só vais ter 100 e não sei quantos cêntimos. Não vai crescer quase nada. E vai, segundo ano, terceiro ano, parece que só estão a usar o meu dinheiro, estão a usar, o banco está a usar. É praticamente isso que tu dizes. Mas depois tem ali dá um salto que não tem, vocês não têm noção. Por isso é que é importante fazer esse exercício. Uma coisa que eu também gostava, para quem investe, que é importante que vocês olhem, é a questão dos juros reais. Quando nós falamos dos juros, Isabel, me manda parar, tá bom? Na verdade, eu parei no tempo certo, né, Isabel? Sim, juros reais e juros nominais. Olhar, o pessoal olha para os juros nominais, taxa bruta. Nós precisamos de olhar para a taxa líquida. E a taxa de retorno líquida é exatamente aquela que é retirada os impostos, as comissões, menos a inflação. Isso aqui é que é o real. Porque uma pessoa pode até ter uma taxa de retorno, vá, de 10%, bruta, né? De 10%, eu vou dar exemplo, 10%, e tem uma inflação, está numa economia com uma inflação de 5%. A taxa dela de retorno real foram 5%. A outra teve uma taxa de retorno bruta de 7%, mas como é que eu disse? A inflação é de 5%, de 2%. Ela tem uma taxa de retorno também de 5%. Mas se eu usar um outro cálculo, não adianta aqui colocar também, né? Aquela pessoa que tem embora 5, está muito mais esse de 2%, de inflação de 2%, tem melhor posição do que aquele que está com a taxa de inflação de 5%, ok? Então, é para olharmos também para essa questão do retorno efetivo, né? Que é muito importante, não olhar só para o bruto, as comissões, porque às vezes estamos num fundo que tem comissões, tem impostos, e no final do dia vais ver, afinal o retorno não é de 10%, o teu retorno foi de 2%. Era o mesmo que tivesses feito um depósito a prazo, tá vendo? Então temos de fazer esses jogos todos.
É isso. Por isso é que é importante nós contratarmos um gestor financeiro para ajudar a Pois. fazer essas Assim mesmo. contas todas, claramente. Muito Uhum. bom. Anica, meninos, Não alguma digas. dúvida, algo que vocês queiram acrescentar aqui nesta partilha incrível, Sim, transbordante no dia acrescentem, de por hoje? favor. Pronto, Anica, deixa. Sim, oh, sim. Anica, vou-te só dizer obrigado aí. Já tinha ouvido alguns, mas se calhar agora caíram, vou dizer assim, caíram aqui dentro de forma diferente e põe-me a pensar vamos lá melhorar isto. Obrigado aí pela tua disposição e pelo que nos entregaste. Fernanda, Isso Não. mesmo. bora. Estamos juntos. Anica, pronto, o nosso comentário aqui é assim um bocadinho. Às vezes o transbordo é assim tão. Usando assim agora a água, parece que é quase uma cheia, porque é muito. É muito. E de qualquer maneira, isto é bom porque nos abana, pronto, e acaba por olhar para as coisas de uma maneira diferente. E acho que é muito importante. E deste-nos aqui pistas ótimas. E pronto, agora é agarrar nisto, pensar, e depois a primeira parte é a consciência, que às vezes a gente temos uma pseudoconsciência, pronto, é assim, andamos assim Uhum. semi-conscientes, porque isto da Uhum. consciência é muito complexo, pronto. O próprio termo é o mais complexo do que nós pensamos, e depois o plano de ação, que é outra parte que depois é agarrar no que a gente pensa, fazer aqui um planeamento e depois fazer as Uhum. coisas, porque senão, se nós andarmos só sempre a pensar e depois não fizermos nada, a coisa fica como está. Mas obrigadíssimo, Exatamente. ajudar-nos imenso e olhamos imenso para isto. A pensar. É claro, Obrigada. precisamos da Anica uma vez por mês. Não, olha, eu na verdade, a Isabel por acaso disse, chamou-me de convidada especial. Eu estou no grupo, Isabel, já expliquei que eu estou só a terminar a dissertação e por isso é que estou meio desfocada nos grupos. Mas eu faço parte do 659, Isabel, Desde o do grupo. primeiro dia, eu sei, amor, eu sei. Ainda não te Sim. chamavas Anica, não era? Não, mas estou cá. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão que precisem, tenham-me disponível, naquilo que eu puder ajudar, mesmo ajudar, eu faria muito gosto, faço gosto de Obrigada, poder Anica. Obrigado. contribuir, nessa área, né? Para as pessoas que andam próximo, lado a lado, é importante, né? Muito obrigada. Sim, Obrigado. estamos aqui para isso. Muito bom, Anica. Anica, para aqueles que vão ver a gravação, deixa aí as tuas redes de contacto, onde tu deixas as tuas partilhas, como é que as pessoas fazem para te seguir, para saberem mais sobre esta área, para se aprofundarem mais. Então, eu estou no Instagram, no YouTube, no Facebook, no YouTube, Anica Souza, Anica Finanças, acho que é isso. No Facebook, também Anica, Anica Souza, e no Instagram, anica.souza, né? E também já temos uma conta, claro, como é que nós chamamos aquilo? Esqueci o nome, Isabel. Qual conta, amor? Não, eu tenho um site. Ah, Anica, anicasouza.pt, acho que é isso. Pronto, então tem os contactos também. Quem quiser pode contactar por aquela via, no direct, e nós falamos sobre isso, porque para nós faz sentido mesmo, que eu acho que o financeiro, primeiro, claro, o espiritual, depois saúde, depois, para mim, o financeiro. Se o financeiro não está alinhado, tudo se desalinha mesmo. Então, se queremos ser pessoas funcionais, precisamos de olhar para isso, por mais que não queiramos. Temos de olhar. Temos contas para pagar todos os meses, Isabel. verdade, Então, verdade. precisamos
precisamos de olhar para isso. Por isso é que eu me predisponho aqui ao pessoal, ao grupo, de ajudar mesmo eh, com aquilo que nós sabemos ajudar. Quem tiver o seu movimento, sei que o pessoal vi. Quem tiver Fernando o já seu está ali, já movimento, está ali já. Quem a tiver o seu pesquisa. movimento e quiser, eu também costumo fazer isso mesmo, porque aceito convites do Nexus, né? Dos Nexus. E quem, Isabel, todo mundo está cá, já passou pelo IP, não é? É só o pessoal. Sim, Ah, sim. então pronto. É só Estamos juntos pessoal do até IP, depois do sim. fim, pessoal. Desde que tenha o mesmo alinhamento, né? Eu acho que sim. Exatamente. Defendemos a mesma coisa. Uma das patentes de acesso é ter feito o IP. Ah, então tá bom. Então, para Ai, isso eu estou muito bom, disponível. Tá bom? muito bom. Olha, Anica, obrigada pela tua partilha. É sempre muito enriquecedora. És alguém que realmente não fala só porque lê um livro, mas que realmente vive na prática, não é? Eu costumo brincar que tem o próprio ADN das finanças nela mesmo, não Uhum. é? Então, espero que realmente tenha feito sentido nas vossas vidas no dia de hoje. Agradeço aí os vossos comentários para aqueles que depois vão ver a gravação. E para terminar, Sónica, gostava que pudesses fazer aqui um boots para já ficarmos aqui ativados no dia de hoje e prosperarmos abundantemente neste dia. Então, estado de presença, respira fundo. Senhor, a ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouves. Obrigada pela tua graça, obrigada pelo teu favor, obrigada, Senhor, porque mais um dia recebemos de presente. Conseguimos respirar, acordamos, conseguimos andar, conseguimos falar, conseguimos sentir, ouvir. Muito obrigada, Pai, porque muitas pessoas hoje não tiveram a mesma sorte, a mesma graça que nós. Então, te agradecemos profundamente por isso. Queremos consagrar o nosso dia, queremos consagrar os nossos pés, as nossas mãos, a nossa boca, os nossos olhos, Senhor, que nós possamos realizar aquilo que é o teu projeto das nossas vidas. Que possamos perceber, Pai, aquilo que nos queres orientar, que nos queres falar, que os nossos ouvidos estejam alinhados contigo, com o Espírito Santo, e que o Espírito possa governar a nossa alma e a nossa alma possa governar o nosso corpo neste dia. Que não sejamos levados pelo vento, mas sim por essa força, essa tua força que é superior. Que nós possamos perceber que quando nos posicionamos, não é, espiritualmente, quando nos posicionamos segundo o teu querer, as coisas acontecem. Então, fale conosco no dia de hoje. Cada um tem as suas demandas, tu conheces, até porque os teus desejos, os teus projetos são melhores e maiores do que os nossos. Então, Pai, neste dia eu quero te pedir que possas alinhar a tua vontade à nossa vontade e que tenhamos corações e ouvidos sensíveis para poder escutar, para poder perceber, para poder, Senhor, ir aí onde nos chamares. Coloca no nosso caminho aquelas pessoas, os teus amigos, para que eles possam ser também nossos amigos e tornar essa jornada da vida mais leve, mais suave
e cada vez mais melhor. Esse é o nosso pedido nesta manhã. Proteja-nos, aqueles que vão trabalhar, aqueles que estão de férias, tenham férias excepcionais, que precisamos de descansar também. E aqueles que vão trabalhar, Senhor, ilumina. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. É isso mesmo. Infelizmente,